Bom, meus caros, boa noite. A gente vai dar continuidade à audiência agora. A gente passou por um dia bastante intenso, muito aprendizado, muita troca, né? E a gente vai então fechar o evento hoje com mais dois palestrantes. O senhor Ricardo Mundial, os palestrantes que a gente tem agora são a Ana Cláudia Mielck e o senhor Natanael dos Santos, né? O Ricardo vai fazer a mediação, vai apresentar os palestrantes para a gente e tenho certeza que vai ser mais um ótimo debate. É isso aí. Eu quero convidá-los para subir a mesa para a gente começar. Você gosta? Você quer o famigerado? Olha, você foi falar. Boa noite a todos. Gostaria então de começar aqui a nossa mesa, né? Primeiramente agradecendo entusiasticamente a presença de vocês aqui para conversar conosco. Agradecer também a presença de todos, de todas, e gostaria então de apresentar, né, a Ana Cláudia Mielck, que é jornalista, mestre em Ciência da Comunicação pela Universidade de São Paulo, especialista em História, Sociedade e Cultura pela PUC São Paulo, e atuou como jornalista em diferentes mídias e organizações que apoiam a defesa dos direitos humanos. Atualmente é coordenadora executiva da Intervozes, organização social que trabalha para garantir a regulamentação do setor de comunicação no Brasil. Gostaria também de apresentar o professor Natanael dos Santos, que é mestre griot, ator, historiador, pesquisador, desenvolve trabalhos de pesquisa no campo da historiografia africana desde 1983. É membro fundador e coordenador de pesquisas do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade de Campinas, Unicamp, e membro atuante do Núcleo de Estudos, Preconceitos e Intolerância. Então, vou abrir essa mesa, né? Tanto o professor Natanael como a professora Ana Cláudia vão aqui apresentar, né, vivências, e o que nós sugerimos foi o tema, né, do nosso congresso aqui, né, que são redes digitais e os ativistas. Então, vou passar a palavra à professora Ana Cláudia. Boa noite a todas e todos. Queria agradecer em nome do Intervozes ao convite feito. Para a gente é sempre importante, é sempre uma honra participar de espaços assim, que a gente possa discutir comunicação como direito e também ouvir algumas abordagens sobre o que é comunicação e sobre o que é direito humano à comunicação. Nesse sentido, eu já começo a minha fala falando que é a partir daí que a gente faz essa análise, né? A gente traz então essa perspectiva da comunicação como direito. Então, quando a gente está falando de ativismo em redes digitais, a gente está falando, na verdade, do acesso a um direito que é o direito de se comunicar. Então, enquanto a gente faz um debate que é o seguinte, a comunicação ela pode ser considerada um direito meio, né, porque ela é importante para você ter garantias de outros direitos fundamentais previstos não só na Constituição, como também em marcos internacionais. Mas ela também é um direito fim, ou seja, comunicar também é um direito no sentido de que ele é garantidor daquilo que a gente chama de cidadania. Então, uma sociedade que não se comunica, ou uma população que não se comunica, ela não tem o seu direito cidadão, o seu direito de cidadania garantido, né?
Então é daí que a gente parte, né, as nossas referências, as nossas análises. O debate que a gente tem feito hoje sobre ativismo nas redes, ele está bem focado aí no que vem acontecendo no Brasil nos últimos anos. Né? Você tem, e acho que antes de falar sobre isso, é preciso levar em conta também o cenário a partir do qual a gente faz, né, essas contribuições. O Brasil, historicamente, ele possui meios de comunicação de massa bastante concentrados nas mãos de poucos grupos econômicos. Né? Então você tem hoje um sistema de comunicação que ele é bastante limitado e limitador, justamente porque poucos grupos, né, ao longo dos 50 anos de formação desses conglomerados de mídia, atuaram e seguem atuando aí na produção da informação, na produção do entretenimento, na produção da comunicação. O que a gente tem de novo nesse cenário, que é justamente onde entra o ativismo, né, digital? O que a gente tem de novo nesse cenário é que dos anos 2000 em diante, da década de 2000 em diante, com a ascensão, né, com o advento da internet, você tem uma mudança não só no paradigma da comunicação, porque você passa de uma comunicação ponto massa, que era a comunicação dos veículos de massa no Brasil, ou seja, um emissor para muitos destinatários, para muitos receptores, para um processo de comunicação ponto-ponto, né? Um para um. Então você começa a produzir e você pode conseguir alcançar uma massa, mas em geral você produz de um ponto para um outro ponto e esses pontos estão conectados em rede, que é como a internet se denomina, uma grande rede de pontos conectados. Então esta mudança, ela traz uma influência na forma como a gente recebe a comunicação e produz a comunicação no Brasil. E isso se reflete hoje, né, nos últimos 8 anos, pelo menos, no ingresso de novas formas ativistas ou de grupos historicamente excluídos daquela comunicação tradicional no meio internet. Né? Então, você tem uma possibilidade aí destes atores historicamente apartados do sistema tradicional de comunicação poderem se comunicar no ambiente virtual. E isso é considerado, né, do ponto de vista da sociedade brasileira, um fator fundamental, né, por conta desse cenário prévio, né, anterior que eu coloco dos meios de comunicação serem concentrados aqui. Então, acho que partir daí já é partir de uma análise bastante brasileira. Né? Então, a internet no Brasil ela não é como a internet nos Estados Unidos e não é como a internet nos países europeus. Acho que a semelhança talvez mais próxima que a gente pode ter são os países latino-americanos, que passaram por processos de concentração dos meios de comunicação tradicionais muito parecidos ao que aconteceu no Brasil, sobretudo durante a ditadura militar, que é quando as ditaduras nesses países investem, então, um poder político e financeiro e estrutural, né, na ampliação desses meios tradicionais de comunicação como forma de você conseguir produzir um discurso de nação, né, um discurso de unidade nacional, conforme aconteceu no Brasil, né, e a história da Rede Globo, a história do SBT e de outras emissoras já estão bastante conhecidas e abertas aí em relação a isso. Então, quando a gente vai falar de discutir ativismo digital, a gente tem que levar em consideração esta nuance, né? Esta nuance que é muito específica da nossa região latino-americana, sul-americana. E isso traz alguns elementos interessantes para a gente pensar no ativismo digital. E um deles é o fato que você tem uma explosão, né, de participação discursiva neste ambiente digital. Então você tem aí uma diversificação e uma pluralidade de atores
cada vez mais envolvidos na produção das narrativas sobre o que é o país, sobre o que é a política, sobre o que é a economia e sobre o que são os modos, né, ou os comportamentos. Isso significa que a televisão perdeu o seu alcance e a sua capacidade de também produzir discursos sobre a economia, a política e os comportamentos? Não, de forma alguma. Mas hoje, a possibilidade de se ter mais atores nesses espaços produzindo outras narrativas, minimamente permite que se faça um contraponto, né, àquele discurso que até 8, 10 anos atrás era único e hegemônico, porque os meios de comunicação, embora existam 4 ou 5 grandes conglomerados de mídia no Brasil, eles têm praticamente uma mesma linha editorial, né? Você não tem aí uma grande diferenciação entre esses grandes meios. Então, do ponto de vista da participação e da consolidação de um aspecto democrático, o advento da internet ele é bastante positivo, né? Porque ele traz aí essa perspectiva de inclusão de novos atores na esfera pública, né? Que se torna a internet nesse último período. Além disso, ele também, este mecanismo, esse dispositivo, ele também é importante para esta contraposição de ideias, ou seja, para se fazer a disputa do discurso que está colocado na sociedade. E aí a gente sempre cita o caso do Mídia Ninja, que é o caso de 2003, 2018, agora em junho, está fazendo 5 anos que isso aconteceu, que foi justamente quando, no Rio de Janeiro, né, a Globo News filmou, né, um agente policial prendendo um jovem que participava das manifestações. Essa imagem foi para a Globo News, mas também para as outras redes da Globo, para o Jornal Nacional e etc. E, na sequência, um mídia livrista, um mídia ativista do Mídia Ninja soltou um vídeo em que revela, né, que o instrumento que estava dentro da mochila do jovem apreendido havia sido colocado pelo policial. Então ele fez esse flagrante e esse vídeo então viraliza, e não só viraliza, como vira um marco aí do ponto de vista, né, desta contranarrativa ou desta outra forma de fazer comunicação, de fazer mídia, que não é a forma tradicional dos meios de comunicação. Outros exemplos, acho que são bem importantes nesse cenário, e alguns deles foram produzidos, proliferados pelas mulheres, né? Então você tem aí ao longo dos últimos 3 anos algumas hashtags que ganharam a internet e viralizaram e conseguiram comprometer uma parte significativa da sociedade no debate sobre aqueles temas. Então você tem o Meu Primeiro Assédio, tem o Meu Amigo Secreto, né? Tem algumas outras que geraram aí engajamento na rede e que produziram de fato um debate social, né, sobre assédio sexual contra mulheres, em relação à violência de gênero, né, e muito mais sobre isso. Agora, da mesma forma em que a internet garantiu a inclusão desses setores historicamente excluídos da comunicação, excluídos da liberdade de expressão, e aí eu estou falando da liberdade de expressão não do ponto de vista negativo, que é aquela liberdade de expressão considerada lá no marco da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que aliás esse ano faz 50 anos, né, em 2018, mas de uma liberdade de expressão positivada, ou seja, daquela liberdade de expressão em que os atores também são agentes, né, desta liberdade. A gente vê que, para e passo ao crescimento, né, e a possibilidade de novos sujeitos na rede, há também o crescimento de um discurso contrário ou de um discurso violento, né, contra esses sujeitos. Então, não é por acaso que, nos últimos anos, a ascensão aí de coletivos negros no espaço virtual, produzindo comunicação, produzindo narrativa sobre seus corpos, sobre suas lutas, né, sobre seus comportamentos, assim como de mulheres, também gerou
né, uma espécie de contra-ataque com bastante violência. Então, acho que este é um dado que a gente precisa levar em consideração. O discurso de ódio hoje, né, o lugar de maior proliferação do discurso de ódio hoje é no ambiente virtual. E nós do Intervozes e de outras organizações da sociedade civil, a gente tem tentado pensar isso de uma forma a não ser cerceadora da liberdade de expressão. Ou seja, como é possível que tantos grupos diversos, diferentes, sobrevivam, né, neste espaço virtual? E aí uma das questões que a gente tem tentado abordar é justamente na linha de garantir a conexão dos direitos, né? Porque não há necessidade exatamente de você criar novas políticas garantidoras de direitos humanos no ambiente virtual. O que você precisa é conectar os direitos já conquistados no ambiente offline, né, no ambiente virtual. E uma das questões que se coloca é justamente o racismo. O racismo é crime no Brasil, né? Então você não precisa de uma nova lei para tratar o racismo na internet. Racismo é crime e, portanto, você precisa fazer a conexão desse direito para dentro das redes, de forma pedagógica e educativa, mas em alguns casos também garantindo a punição àqueles que, né, propagam o discurso de ódio na internet. Isso vale também para as questões de gênero. Inclusive tem uma lei hoje em tramitação, semana que vem vai ter uma audiência pública no Congresso Nacional sobre ela, que é a lei Lola, que é uma lei, não sei se vocês conhecem um blog, da Corra Lola Corra. Ela sofreu muitos ataques na internet e estão tentando fazer uma adaptação da Lei Maria da Penha, né, que é uma lei criada em 2006, para o ambiente virtual. Então tem hoje um debate colocado sobre isso. Bom, agora tem uma questão que é muito interessante quando a gente fala de comunicação offline e comunicação online, que é até que ponto nós temos de fato liberdade para escrever, para narrativizar dentro do espaço da internet. Até que ponto esta internet que se constituiu lá atrás, nos anos 60, como um espaço livre de compartilhamento de conhecimento, como se ela hoje ainda é este espaço, né, livre, aberto e igualitário de compartilhamento de conhecimento, e como isso interfere nos nossos direitos humanos, né? Como isso interfere na produção dos discursos de ódio. E aí uma reflexão que a gente tem feito é justamente na tentativa de disputar o que é a internet. E a gente coloca isso para os ativistas da internet, porque às vezes as pessoas, até por uma questão geracional, as pessoas mais jovens que não tiveram, não navegaram na internet, né, no sentido da navegação que muitos nós tivemos aqui, elas se adaptam a um formato de internet que é o formato absolutamente estreito das plataformas virtuais. E aí eu posso citar o Facebook, né? E aí você tem um crescimento no Brasil. E isso tem uma questão estrutural que é preciso a gente debater também. Por que estrutural? Porque a internet no Brasil, ela chegava até 2016 a apenas 56% dos domicílios brasileiros. Isso é uma pesquisa TIC Domicílios, feita ano a ano pelo CETIC, que é o órgão de pesquisa vinculado ao Comitê Gestor da Internet no Brasil. 56, então, era o percentual de domicílios com acesso à internet. Quando eu digo domicílios, eu não estou falando de internet de banda larga por cabo. Eu estou falando de qualquer tipo de internet dentro daquele domicílio, inclusive essa dos nossos queridíssimos, nem tanto, smartphones. Então, tem 44% da população que acessa a internet fora de casa, ou seja, no trabalho, nos telecentros, nas escolas, mas não tem esse acesso em casa. E tem um outro dado disso.
se você minera este dado para chegar ao número de pessoas que têm acesso à internet fixa, o dado é ainda mais assustador, é tipo 32% da população brasileira. O que isso significa na prática e por que isso tem conexão com aquilo que eu estava falando antes? Porque as pessoas que usam smartphone, elas são diretamente encapsuladas num sistema de acesso à internet. Então você usa o smartphone, você entra no seu smartphone nas plataformas diretamente, que são as aplicações, os aplicativos. Você não consegue navegar na internet, não é que você não consegue, eu consigo, porque eu trago comigo o hábito de navegação da internet de antes da ascensão dos smartphones. As gerações mais jovens, ou mesmo as pessoas com menos recursos que acessaram a internet única e exclusivamente pelos smartphones, elas já acessam no esquema das aplicações. E isso é bastante limitador, né? E não é por acaso que o Mark Zuckerberg cada vez mais aumenta a sua capacidade de fornecer produtos vinculados ao Facebook. Qual que é a ideia? É garantir a permanência do usuário única e exclusivamente naquela plataforma. Então você entra ali, você faz vídeo, você transmite online, você tem um message para falar com seus amigos e família, você posta sua foto, você tem as propagandas relativas àquilo que você está querendo comprar aparecendo ali do seu lado. E cada vez mais eles vão produzindo novas formas de manter o usuário vinculado ali dentro daquela plataforma. Então a internet, ao invés de ser um lugar livre, amplo e aberto e arejado de navegação, se torna o Facebook. E não é por acaso que em alguns países, uma pesquisa lançada em 2016, em alguns países 64% da população achava que a internet era o Facebook. É consequência disso. E por que isso tem implicação para nós? No debate de direitos humanos e de respeito de igualdade racial e de gênero. Porque na medida em que é uma plataforma que controla tudo aquilo que você lê, escreve, publica, posta, etc., não estamos voltando para o mesmo lugar de antes? Ou seja, a gente achou que a internet fosse o lugar onde todos poderiam falar um para o outro sem limitações, justamente porque a gente estava convivendo num ambiente de concentração dos meios da radiodifusão e a gente precisava desse espaço aberto, livre e diverso. E agora a gente caminha para um lugar em que 1, 2, 3 conglomerados mundiais, e aí já não são brasileiros, também controlam tudo aquilo que a gente lê, tudo aquilo que a gente faz, posta, edita, etc. Então, na verdade, tem um debate colocado aí que é o debate da concentração, né? A gente está caminhando para uma internet cada vez mais concentrada nas mãos de poucos grupos econômicos, com um desafio talvez ainda mais duro, que é o fato desses 3 grupos econômicos não serem do Brasil. Então a gente não está falando de Roberto Marinho, nem do Saad, né? A gente está falando do Zuckerberg, né? A gente está falando de conglomerados que hoje dominam a comunicação mundialmente, né? O que torna aí um desafio ainda maior para se discutir concentração. E isso impacta nos direitos humanos por quê? Se essas plataformas controlam tudo aquilo que a gente pode acessar de conteúdo, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente fala para os nossos amigos, os alinhamentos políticos os quais temos, significa que ela pode controlar também as violações de direitos que acontecem ali dentro, né? Então você vai ter uma foto de indígenas postada pelo Mink em 2016, retirada do ar, 2015, retirada do ar porque havia o seio de uma indígena. Então isso feriu o padrão, a política de
de publicações do Facebook, mas você não tem, por exemplo, alguém que postou uma foto de uma pessoa negra e xingou ela de macaca, sendo retirada da mesma forma. Né? Por quê? Porque as definições da linha editorial do Facebook, aquilo que eles tiram ou não do ar, não são definidas por nós. Né? E a gente não tem, até este momento no Brasil, uma possibilidade de interferir nessas linhas editoriais que são, na prática, definidas por algoritmos. Né? Então você tem hoje um processo de algoritmização, né, da vida e dos discursos e de falta de transparência do que são esses algoritmos. Na prática, o que eu estou dizendo é o seguinte: um Facebook, se ele quiser, ele pode derrubar um governo, né, e pode eleger um governo, né, porque a gente não tem mecanismos de controle e de transparência sobre como são produzidos esses algoritmos e como eles afetam a circulação do nosso discurso. E aí tem um caso que é muito emblemático, que é o caso que tem a ver diretamente com ativismo nas redes e direitos humanos, que é o caso de Baltimore. Foi em que ano um assassinato? Eu não lembro agora se foi 2015 ou 2016, mas o assassinato de um jovem negro que gerou uma hashtag que se mundializou, que é Vidas Negras Importam, né, só que em inglês. E naquele mesmo período, o nosso algoritmo do Facebook, por motivos que nós desconhecemos, porque isso não é transparente, ele não viralizou o Black Lives Matter. Ele viralizou uma outra coisa que estava acontecendo no mundo, que era o desafio do balde de gelo. E aí, não sei se vocês lembram, tem uma doença chamada ELA, foi produzido um desafio do balde de gelo, e este foi o debate que viralizou no Brasil. O Vidas Negras Importam, ele viralizou no Twitter, mas não viralizou no nosso Facebook brasileiro. Por quê? A gente não sabe, né? Porque não é do nosso controle público enquanto sociedade. Então, eu acho que... Eu tenho quanto tempo? Você nem marcou, né? Deixava eu falando aqui, ó. Então, o que eu quero dizer com isso é que, para concluir, depois eu vou querer passar um videozinho, que a internet é uma grande potência para o ativismo identitário, político, econômico. Mas, se a gente não fizer o ativismo para garantir a internet livre e transparente, a gente vai perder esse espaço de ativismo. Entendem? Então, hoje, uma das grandes lutas que a gente precisa incorporar é a garantia de uma internet livre, com neutralidade de rede, com transparência dos algoritmos usados por esses grandes conglomerados internacionais, com proteção de dados, porque os nossos dados semana passada foi aprovado o relatório favorável ao projeto de lei de proteção de dados pessoais, mas aí o presidente, o Eunício, no dia seguinte, ao perceber, né, que um projeto de lei tão importante para a sociedade brasileira tinha sido aprovada, retornou ele para a Comissão de Constituição, para a Comissão de Ciência e Tecnologia. Ou seja, desconsiderou a sua aprovação, a aprovação do relatório, que estava sendo feita pelo senador Orlando Silva, e voltou ele para a Comissão de Ciência e Tecnologia. Esse projeto de dados, de proteção de dados, ele é muito importante, ele é essencial, na verdade, né? Porque ele permite, entre outras coisas, que os nossos dados coletados por estas plataformas não sejam utilizados sem o nosso consentimento, que é isso que acontece, são utilizados sem o nosso consentimento para a produção de lucro para essas plataformas.
Então, esse PL de dados ele traz aí alguns alinhamentos, né, do tipo de dado que pode ser coletado, o tipo de dado que tem que ser anônimo, os dados que são sensíveis, que não podem ser usados porque, inclusive, poderiam gerar racismo. Por exemplo, quando você se autodeclara negro, se você não sabe para onde esses dados estão indo, quem está minerando esse dado pode utilizar esse dado para fazer uma ação racista contra você, ou uma ação LGBTfóbica. Então, é um debate que a gente precisa ficar atento, assim como tem que estar atento ao debate sobre privacidade. Porque a nossa Constituição diz que o anonimato é proibido, então nós temos liberdade de expressão, mas não podemos ser anônimos, mas a gente precisa anonimizar, permitir a anonimização de alguns dados. Porque se você não anonimiza alguns dados, isso pode refletir em violência. Então, quando a gente está falando de blogueiras negras, quando a gente está falando de blogueiras feministas, de debates de pessoas trans, né, a gente precisa também considerar que a anonimização dos dados dessas pessoas são importantes para garantir a segurança delas no ambiente virtual e offline. Né? Então, tem todo um debate sendo colocado hoje e a gente precisa se voltar um pouco para acompanhá-lo, porque ele diz respeito a este lugar, que é o lugar onde a gente conseguiu fazer o nosso ativismo, que é o espaço online. E se a gente não olhar para esses debates que estão colocados, a gente pode perder esse lugar e voltar à velha e boa concentração dos meios, que antes eram os meios tradicionais e agora passam a ser as plataformas, os grandes conglomerados de mídia internacionais. Por enquanto é isso, gente. Obrigada. Só um pouquinho. Esse vídeo é da campanha que nós lançamos no ano passado, chama Conecte Seus Direitos. É um dos vídeos da campanha. A internet, sem sombra de dúvidas, é sobretudo um espaço de promoção de direitos, é um espaço de exercício de direitos, é um espaço onde a cidadania ela encontra eco, onde ela encontra possibilidades de atingir milhares de pessoas a um custo baixíssimo. Ou seja, a internet, a web, é sobretudo um grande espaço de expressão. A internet, ela tem sido um instrumento extremamente importante para os movimentos sociais, para a gente conseguir passar realmente a visibilidade das identidades, a gente passar também quando tem uma situação de violência ou de abuso de poder, por exemplo, como é o caso do Rafael Braga, e a gente conseguir dar o maior número de pessoas para lutar por uma situação, né, que, enfim, promove e que garanta os direitos humanos. A internet, ela pode ser utilizada pelos movimentos sociais, pelas organizações de direitos humanos, por instituições públicas que têm responsabilidade de garantir o direito à comunicação igual para todas as pessoas. A internet ela pode ser utilizada para comunicar as causas em favor dos direitos humanos e principalmente demonstrar as contradições que a sociedade vive. Sim, a internet ela é importantíssima para a divulgação de informação, inclusive para suscitar debate e também de formar, né, opiniões. Então eu acho a internet um canal extremamente importante na atualidade para divulgar informação, de mobilizar e também de educar. Eu até acredito que a internet ela contribui mais para combater as violações dos direitos humanos do que para ser como um espaço de violações. Porque antes da internet, você não tinha um espaço que garantisse uma pluralidade de vozes, uma diversidade cultural, política, ideológica. As pessoas que eram invisibilizadas pelo monopólio privado dos meios de comunicação
tiveram, a partir da internet, uma janela, um espaço para se expressarem, para defenderem seus pontos de vista, para defenderem os direitos humanos. O tamanho que algumas questões ganharam na esfera pública brasileira, por exemplo, o feminismo, o antirracismo, está relacionado a como fica fácil encontrar esses conteúdos na internet, como existem ativistas colocando essas questões para um público muito mais amplo. Acho que é importante não colocar tudo na conta da internet, né? A gente tem a tendência a fazer isso, a internet transformou todas as coisas, mas eu acho evidente que transformou algumas coisas. Jornalistas negros que antes não se reconheciam ou que tinham um conflito muito grande, uma dificuldade de assumir a sua estética por conta de todo o racismo que enfrentam nas redações, que eram obrigados a alisar o cabelo, mulheres jornalistas. Então elas começam a ver uma possibilidade de um respiro, uma possibilidade de empoderamento. A Marcha das Mulheres e diversos movimentos feministas se apropriaram muito da internet como essa ferramenta de comunicação, essa ferramenta de disseminação de conteúdo, e a gente usa isso cotidianamente para manter diálogo com as nossas militantes, para conseguir alcançar esse sentido globalizado também dessa comunicação e dessa articulação de resistência contra o avanço do liberalismo, contra o avanço do machismo, contra as violações de direitos das mulheres. Eu acho que a possibilidade que uma garota de 15 anos hoje tem de acesso a conteúdos de feminismo é infinitamente maior do que quando eu tinha 15 anos. Até que existia a internet já, mas não existiam as redes sociais como agregadoras, né, de alguns desses ou dessas pautas. Então você tem aí várias ações que utilizaram hashtags, né, que mobilizaram centenas de milhares de mulheres nas redes sociais. Uma delas é a campanha do primeiro assédio, né? Foi uma hashtag que surgiu pequena e de repente assim todas as mulheres conectadas praticamente estavam ali relatando casos de assédio sexual que sofreram desde a infância, e isso serviu para gerar na sociedade um debate a respeito do que é o assédio sexual, né? E inclusive para criar condições de preveni-lo, porque quando você discute, né, a violência que acontece, você também cria condições e empoderamento por parte das mulheres para que elas se protejam e protejam seus filhos também. Criem, né, meninos em outra consciência de gênero, e criem também meninas em uma outra consciência de gênero. Então acho que a internet é uma grande potência, né, para promover direitos humanos, na medida em que ela permite que mais vozes e mais agendas estejam visíveis, sendo discutidas, né, sendo reivindicadas e sendo promovidas. Obrigado, Cláudio. Depois a gente vai abrir, né, ao final, né, para as perguntas, para as participações. E agora, então, eu vou passar a palavra ao professor Natanael, que nos convidou a assistir a Ana de Mar, porque ele vai passar Obrigado mais uma vez, professor. Boa noite. Vou agradecer. Eu acho que não vou falar aqui no microfone não, porque tem necessidades. Eu me chamo Natanael dos Santos e trabalho com um olhar para a falta do negro na mídia. Aonde estamos? Eu trabalho com um olhar não para criticar, nunca, mas para questionar e perguntar por quê. E também possibilitar informações que eu gostaria de ter. E também
de passar essas informações adiante, até para a gente compreender a falta de nós nos meios de comunicações. Porque a internet é uma máquina. Quem dera eu, antes da internet. Hoje eu trabalho no Brasil todo. Por quê? Porque dá um clique na internet, eu estou fazendo uma palestra não sei aonde, alguém me leva não sei para que lugar. Muito fácil, ficou bom, gostei disso. Mas eu ainda sinto falta de um mecanismo informativo sobre nós. Porque eu acho ótimo, qualquer meio de comunicação é fantástico. Mas um dado importante. Tem o continente africano inteiro, inteirinho. Mas a maior população de negro do mundo está na Nigéria. Você saiu da Nigéria, é o Brasil. É o segundo maior país com população negra. E aí, vamos começar com um exemplo caseiro? Cadê 50% do negro daqui? Zerou. Cadê 50% do negro na internet? Aí você vai falar para ele, mas a gente não quer ir, a gente não pode ir, a gente não sabe isso, pera, vamos parar de usar muletas. E vamos começar a fazer uma retrospectiva de quem somos nós. Então, eu gosto de... Essa é a segunda conversa que eu tenho na minha história sobre meio de comunicações. E eu fico sempre pensando a mesma coisa. Porque assim, todos nós aqui, por que eu sou negro? Poxa, por que eu sou da raça negra? Puxa, eu não sou da raça negra, eu sou da raça humana. Mas não, peraí, tem alguma coisa errada. Ué, eu não sou objeto, e nem objeto, eu sou da raça humana, como todos nós aqui. Mas eu não apareço como raça humana, então eu começo, eu sou uma outra raça. Poxa, aí tudo bem. E outro, hein? Tratado como raça inferior. Então como é que eu posso dar igual nos meios? Ir e vir, ter, me empoderar. Você não vai poder se empoderar. Agora pode, é moda, meu cabelo. Peraí, cara. O que é meu cabelo? É pichain? É cabelo duro? É encaracolado? Ou é super crespo? Ou é carapinha? Por quê? Porque eu venho do continente africano e ele é um protetor natural e é considerado o melhor cabelo do mundo. Eu não sei disso, você não sabe disso, agora é moda, é crespo. Mas tem um porquê. E quando você pega o porquê na mão, o empoderamento é tão grande que você começa a ser igual. Assim o meu nariz. Você acha que o quê? Nariz chato? Para! Ninguém fala que a minha formação nasal é baixa. Em lugar nenhum, em livro nenhum. E essa formação nasal baixa possibilita uma oxigenação perfeita, uma explosão muscular fantástica. Prova disso, os maiores velocistas de todos os tempos têm a formação nasal baixa, negros. Não tem empoderamento. Eu vivo num lugar que, tranquilamente, isso. A segunda maior população de negros no mundo é o Brasil. Eu não sou representado em quase nada. Mas por quê? Porque não tem empoderamento. Por quê? Porque ninguém me conhece quem eu sou. E a minha boca? Beiçudo. Me deu. Não, você não é beiçudo, cara. Você tem a boca grande, os lábios carnudos. Por quê? Porque no continente africano, a gente só acha que é quente, mas é gelado na calada da noite. E aí tem um outro detalhe importantíssimo.
Você que tem os lábios finos demais, no verão racha, no inverno racha ao ponto de fazer feridas. O meu nem no inverno, nem no verão. Tem uma gordura térmica aqui. Eu não sabia. Tá vendo? Não tem empoderamento. Eu não sei de nada. Ah, você é preto. Sou pretinho. Excesso de melanina. Por quê? Porque o preto não reflete a luz do sol, queima menos. Eu tenho 63. Fala pra mim, cadê as rugas? Tem as expressões, ruga não. Por quê? Excesso de melanina. Então, como é que a gente pode discutir as coisas se a gente não tem empoderamento, não tem conteúdo? Nós não sabemos quem somos nós. Aí eu olho aqui, para nós aqui. Para nós. Eu negro, não tem nem jeito de falar. Não vem com essa história de falar que você é moreno. Porque tem gente que não tem medo. Não vai falar que eu sou negro, mas de jeito nenhum. E preto, então, correu. Mas eu sou. Eu só não sou da raça negra. Tira da mente. Tira da mente. Eu sou da raça humana. Bom, se da raça humana sou, começa a ficar igual. Igualzinho. Ah, você... Sim, eu sou da etnia preta. Ou negra, como queira. Aí você começa a se empoderar. Agora eu tenho medo de falar que eu sou preto. Aí tem os detalhes. Importante isso, muito importante. Construção da história, que eu não estou incluído. De jeito nenhum. Quer ver? Independente de qualquer coisa, nós somos historiadores. Nós estamos nesse movimento cultural, social, intelectual. Então, nós podemos falar aqui claramente assim. Papas negros. Ô, cara, para. Papas negros, você viajou. Não, vamos falar sobre isso. Vamos. Então tem um ditado que diz que quando um Papa Negro acontecer, o mundo vai acabar. Então o mundo acabou 3 vezes, porque nós já tivemos 3 Papas Negros. Olha que empoderamento para mim, enquanto negro. 3 Papas Negros. Aí você vai falar assim, tá, outra informação, empoderamento, que vai fazer eu estar igual. Bíblia, o livro mais lido do mundo, será? Ponto. Saiu de um concílio. Hã? Quem montou? Agostinho, filho de Santa Mônica. Quem é Agostinho? Negro como eu, africano. Vai lá na igreja católica, Santa Mônica branca, não é africano. Então o que eu tenho para me empoderar? Para eu estar igual, vão tirando. E os meios de comunicações vão esquecer o monopólio. Os meios alternativos também não coloca eu. Aí quando coloca, diz, eu quero perpetuar, eu quero me segurar, eu quero que o menino olhe para o outro. Nossa, sua formação nasal é maravilhosa. Empoderamento. Ah não, você é bom de bola, é preto. Gente, precisamos de empoderamento. Aí nós vamos começar a ficar igual. Então eu trouxe uns quadros aqui, só para a gente. Olha que coisa linda. Então, eu amo aquilo ali. E foi um menino branco que fez. Mas olha o detalhe, a boca da mulher, boca carnuda. Olha que legal. Agora, quer ver outro quadro? Por favor. Por favor. Aqui. Todos nós achamos... Mas o que você está falando, Natanael? Você está fora? Não. É empoderamento para a gente entender que nós somos a segunda maior população de negro do mundo.
nós. Por exemplo, Reino de Mar. Um dos filmes, desenho animado, mais badalado da história, Rei Leão. Baseado aonde? Reino de Mar. Pergunta para o menino, nem o negro nem o branco sabe. Aí, historicamente, você tem que falar um pouco do Reino de Mar. O que é Reino de Mar? Quarta maior potência na produção de ouro do mundo. Mas a partir de agora, porque foi a primeira. A vida inteira, a história inteira. Mas eu não sei disso. Eu continuo, no lugar de ter essa referência, olha, o Rei Leão, o quarto maior produtor de ouro do mundo, e eu, segunda maior população de negro do mundo, não sei. E você que vive comigo, também não sabe. Então como que você quer me empoderar? Como que nós podemos ser iguais? Ah, mas você está falando de história da África. Espera aí. Estou trazendo informações que o seu ancestral trouxe junto com ele para cá. Eu faço parte disso. E quantos de nós aqui pode dizer tranquilamente que o seu tataravô não estava com o meu na cesárea? Imagina! Que isso? Sou descendente de espanhóis ou índio. Então você também não se empodera do que é seu. Você tem vergonha. Por quê? Porque você não conhece nós. Então, gente, outro quadro. Outro quadro é tão interessante quanto o Reino de Mar e Nigéria. É muito interessante. Porque você olha a Nigéria e fala, poxa, meu, o que tem a ver a comunicação, Nigéria, nós? É porque hoje, no Brasil, tem tantos nigerianos. E o que a gente sabe desse povo, dessa história? Então, a concepção é da gente se empoderar. Porque, imagine esse pessoal que está aqui, todo mundo fazendo sua pós, todo mundo fazendo mestrado, e todos nós envolvidos com um pouco de informação de quem somos. Só isso. Não precisa de falar de religião, não, de quem somos. Só. Já mudaria o discurso, mudaria o olhar. Eu amo falar, sabe, gente? Eu vim preparado para falar 2 horas, mas eu não posso. Vamos pular um pouquinho aqui, para a gente ver umas coisas interessantes. Mais um, por favor. Aqui. Isso aqui é só para a gente entender como nós precisamos de conhecimento, de informação, de empoderamento. E quem pode fazer isso? De verdade. Chamada mídia alternativa, talvez. Uma forma diferente, talvez. Colocar esse assunto em pauta, por que não? Porque olha aquilo ali, Revolução Urbana. Mas sabe esse quadro aqui? Ele tem 350 anos antes de Cristo. E nós aqui estamos falando de mobilidade urbana agora. Só que lá a água era encanada, aquaduto quadrado, esgoto tratado, rua calçada. E o seu ancestral faz parte disso, junto com o meu. Eu não tenho empoderamento nenhum. Eu sou escravo. Acabou. Virou a página. Então, preocupação. Nossa, como é que eu vou me empoderar? Se a mídia alternativa, se há pesquisas que possa trazer a gente, não vem. Discute outras questões, mas a segunda maior população de negro do mundo está fora dessa discussão. Como é que eu vou abraçar? Eu abraço, viu, gente? Vocês não viram, né? Vocês não ficaram perto de mim. Mas pergunta para quem veio perto, eu já ela eu não abracei.
Ela ficou meio assim, aí eu fui, ela não veio. Aí eu fiquei assim. Então vamos mudar o quadro. Vamos mudar o quadro. Só para a gente entender como é que essa coisa dessa mídia pode fazer. Quadro muda porque... Mais um. Olha, mais uma ainda. Nós vamos onde que eu vou fechar, porque senão a gente... Congo. Poxa, Congo. Você vai falar do Congo para mim? Deixa eu pegar uma água ali, gente. Congo. O que é Congo? Congada. O que é Congada? Ah, coisa da religião de matriz africana. Não. Bom, o que é Congada, então? Também não sei. De onde veio a Congada? Ah, eu não entendo. Sabe por que você não entende? Porque é folclore. Ah, Congada, as roupas coloridas, o bumbo. Para com isso. O que é Congada? Segunda maior população de negro do mundo. A gente não sabe o que é Congada. A gente sabe, é Congada. Bem, então como é que a gente pode pensar no igual, estarmos juntos, sermos, discutir, questionar, evoluir, país melhor? Como? Se tem uma raça inferior no meio de nós, e é assim que é tratada. Só que eu não sou da raça negra, eu sou da raça humana. Está me entendendo? Aí é o seguinte, Rainha Mizinga. Congada ou Rainha Mizinga? Calma. Rainha Mizinga. E mais uma mulher? A negra. Eu tenho 6 filhas mulher, tá? Eu amo tanto essa coisa que só faço mulher. Alegria. Tenho 6 meninas. Então é o seguinte, minhas meninas são todas Rainha Mizinga. Poderosíssimas. O que Rainha Mizinga fez? Ela barrou o tráfico negreiro da África para as Américas. Cara, só isso é motivo para mais de 1 milhão de mulheres negras estourar. Mas, calma lá. Poxa vida, ninguém fala disso. Eu nem sei quem é a Rainha Mizinga. Aí, olha que história. Eu vim para Senzala, junto com os nossos ancestrais, lá na Senzala. Eu queria contar a história de Rainha Mizinga. Então eu dançava, eu cantava, eu fazia poesia. Não é folclore, eu estava contando a história de Rainha Mizinga. A Igreja Católica via essa festa maravilhosa, linda, e falava assim: depois de um dia de labuta em glória, os tambores rufavam frenéticos, e mesmo assim a música e a dança era alegre. Olha que loucura, gente. Depois de trabalhar, levar chibatada, você ia para dentro da senzala e fazia toda essa comunicação, esse resgate para sobreviver. Cadê o meu resgate para sobreviver agora? Eu não tenho. Você tem? Você não sabe nem de mim, como é que você vai ter? Então, olha aí, com nada. Quando a Igreja Católica pegou isso, pôs na rua, pós abolição, pôs no seu terreiro, gente, vocês não têm noção o que é o movimento, o que foi o movimento da Congada no Brasil. Algo, gente, não dá para entender. Quando a Igreja Católica descobriu que o poder era grande, foi minando, acabou a Congada. 1888, a Congada da minha cidade, do interior de Minas, chamada Divinópolis, fez uma música assim: tem santo branco que pede esmola e que faz do preto a sua sacola. O que você está cantando? Criança Esperança, meu cara. O quê?
Tem santo branco que pede esmola e que faz do preto a sua sacola. Criança esperança, meu amigo. Como? Por quê? Com um cara louro, uma mulher loura, uma gente branca, falando que faz uma ação social para quem? Uns pretinhos. Jogando capoeira. Vem santo. Ó, 1888, os caras pumba. E agora, José? Você me conhece? Não. Você sabe de mim? Não. Então vamos começar a discutir, falar essa mídia maravilhosa comigo dentro, né? Afinal de contas, eu sou a segunda maior população de negros do mundo e estou fora. Não, você está dentro. Chama de modismo. Pode ser passageiro. Não, você já conquistou. Não tem empoderamento, meu amigo. Empoderamento é você saber quem você é. Você sabe, todos vocês aqui, descendente de alemão, de italiano que estiver aqui, ou de outra, sabe? Pode ir lá no Porto de Santos, que tem a data que você chegou. Tem o lugar de origem que você chegou. Da onde você saiu. Que dia que você saiu de lá. Eu? Não tem. Então, o que está faltando para nós? Sabe o que é? Discutir. Sem medo. Eu tenho mais um tempinho? Então vamos para outro lado aqui. Só para a gente fechar, agora eu fecho mesmo. Que é isso daqui. Isso daqui eu choro. Toda vez que eu falo disso, eu choro. Não vou chorar hoje. Você já está chorando. Eu não vou chorar. Sabe por que eu choro? Porque é uma discrepância tão grande com aquilo ali, com nós. Mas não é eu não, é nós aqui, é todos nós. Escuta essa. Quando você não faz na entrada, você faz na caída. Quando você não faz na entrada, você faz na saída. Olha que serviço de preto que você fez. Boi, 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 boi da cara preta, pega esta criança que tem medo de careta, viu? Ô, coisa de ninar, velho. E qual é a nossa? Fala pra mim. O que a gente está fazendo para isso? Mas isso é folclore, então tá bom. Se acomoda na bengala, na muleta, na cadeira de roda. Porque não é folclore, isso mina, isso machuca, isso dói. Quer ver? Uma criança altamente maravilhosa, linda, que quer jogar bola, quer empinar pipa, quer tomar água, quer chupar cana, quer tudo junto. A mãe fala, você fica quieto! E a criança não quer nem aí. Você fica quieto! O homem do saco vai te pegar. Qual o homem do saco? O preto, porque loiro não é. Olha lá, identidade inicial. O que nós estamos fazendo para isso? Que história é essa nossa, gente? Pelo amor de Deus, vamos acordar. É o que eu penso. Você não precisa concordar comigo de jeito nenhum. Então, eu acho, tenho certeza para mim, que nós podemos mudar isso. Essa nova maneira de mídia. Esse novo olhar. Fazer resgate. Fazer questionamento. E trazer empoderamento. Não é para mim. É para nós. Para todos nós. Agora eu vou fechar. Falem comigo. Vou falar, vocês vão repetir. Saravá, Aie, Abá. Vamos juntos? Saravá, Aie, Abá. Vocês? Saravá, Aie, Abá. Vou fazer a tradução. A paz esteja conosco. Ao pé da letra. Saravá é paz. Não é religião de matriz africana. Muito obrigado pela oportunidade. Minha amiga que me chamou para participar. Obrigado. Saravá,
aí ele abaixa. Vamos segurar? Vamos seguir. Olha, segurei para não chorar. Segurei firme aqui. Muito obrigado. Então agora a gente vai abrir, né, as questões, né, e vamos fazer, a gente pode fazer um bate-bola, né, porque estamos aqui no ambiente intimista. Precisamos abrir as questões, agradecendo mais uma vez, né, e vamos começar com as perguntas. Senhor? Não, estou dando tchau pro meu amigo. Diete dele, total. Ok? Faz você pra gente esquentar. Eu? Isso. Vamos tentar então, com a permissão. Dá para fazer isso, professor, nos instiga a pensar na internet? O que você acha? Isso que o professor nos instigou a pensar, né? Criar esse empoderamento, nessa perspectiva que ele apresenta para a gente, que é ao mesmo tempo tão simples, né? Mas é tão difícil de entender, né? De enxergar, né? Está falando para a Denise, precisa de um tapa na cara, às vezes, para entender as coisas, né? E a pergunta é se você consegue ver esse movimento na perspectiva que o professor coloca, sendo, de fato, avançando na internet. Da maneira como você apresentou aqui no vídeo, deu para perceber um pouco mais a ideia. É isso. E se o professor também, se quiser contribuir. Sim, eu acho que quando você permite que, né, outros atores e atrizes adentrem nesse universo de produção das narrativas, você permite que eles possam resgatar suas histórias. Então, eu acho que a internet é este lugar hoje, né, em que se produz, né, conhecimento, se produz narrativas, se produz cultura, ou pelo menos se reproduz a cultura que é produzida no mundo offline, dar visibilidade a esses grupos historicamente excluídos. E é interessante você perceber isso do ponto de vista da comunicação quando você olha para as periferias de São Paulo, por exemplo. Tem uma série de coletivos de mídias negras, inclusive neste sábado, dia 9, tem um curso sobre mídias negras que o professor Denis de Oliveira vai fazer junto com o pessoal do Alma Preta, que é um portal de mídia negra, chama Alma Preta, né, que faz uma cobertura, um acompanhamento jornalístico, né, das pautas referentes à população negra. Então, acho que, sim, isso não quer dizer que a mídia, a imprensa negra seja nova no Brasil. Você estuda a história da imprensa negra, você vê que desde o início do século XX, né, você tem aí, de tempos em tempos, a formação de jornais, né, pautados na imprensa negra. Mas, sobretudo após a ditadura militar, quando você tem de fato, e aí por isso que o debate de estrutura é importante, quando você tem de fato a consolidação dos grandes grupos de comunicação no Brasil, nesta ideia, nessa proposta de comunicação massificada, de um ponto para a massa,
você vai perdendo esses jornais ditos alternativos, mas que nem sempre a palavra alternativo cabe, mas você vai perdendo o lugar de fala, né, dessas outras imprensas, não só a negra, mas a de esquerda, né, então elas vão deixando de existir no Brasil, com alguma outra ressurgimento ao longo do período. Tem uma proposta que surgiu, por exemplo, no final dos anos 90, que é o Iroim, que é um jornal também que cobriu durante muito tempo, durante mais de 10 anos, a pauta da negritude no Brasil, que era comandado pelo Edson Cardoso. Então todos os jornalistas eram negros, cobriam a pauta da negritude, mas carece de financiamento, carece de uma série de outras questões. Mas a internet, por ser este lugar, era um jornal impresso, o Iroim, né? Ele tinha uma edição mensal e era distribuída por um conjunto de pessoas que assinavam. Com a internet, o que você tem? Você tem a redução do custo de entrada, né? Então você não precisa fazer um grande investimento para produzir uma mídia negra, né? E isso facilita muito também. Então hoje você vê, eu vou dialogar com alguns coletivos, Nós Mulheres da Periferia, o próprio Alma Preta, são coletivos que estão aí produzindo comunicação, produzindo jornalismo, né, a partir de pautas que foram excluídas ao longo dos últimos 40, 50 anos desta produção midiática tradicional, comercial, né, da grande imprensa, da grande mídia brasileira. Então, eu acho que sim. Eu acho que as próprias blogueiras negras, né, elas vêm se colocando aí como um espaço de formulação, mas também de mobilização, porque elas reúnem em torno de si mais de 5.000 comunicadoras negras numa comunidade. Hoje tem a rede de cyberativistas negras, que também são mulheres negras, produzindo conteúdo na internet e discutindo a apropriação tecnológica, porque para além do conteúdo, o debate da apropriação das novas tecnologias também é um debate importante, porque as tecnologias, como ferramenta, elas são reprodutoras do machismo e do racismo, né, porque elas são ferramentas produzidas por homens brancos, ricos, que conseguem ir para o Vale do Silício nos Estados Unidos. Então isso também tem um impacto na forma de como nós apropriamos a tecnologia aqui na ponta, né? Então hoje tem todo esse debate colocado, e eu acho que isso só é possível porque a internet se abriu como esse espaço potente de compartilhamento universalizado, né, de conhecimento. Mas sempre em risco, né? Bom deixar claro que não está dado que ela vai seguir assim. Eu só queria fazer um complemento aqui, que assim, como eu falei, eu tenho 6 meninas. E as minhas meninas são mega antenadas nessas histórias aí e tudo. Eu sou meio bronco nessa história de internet, Facebook, esse negócio aí é muito ligeiro para mim. É mais os celulares modernos que elas compram aí, puxa, aí eu aprendi, quando eu estou aprendendo tem outro. Então é o seguinte, eu acho interessante esse movimento, e elas falam entre si, mas as minhas filhas, por exemplo, na escola, na faculdade, elas sempre falam das coisas que estão acontecendo naquele dia, sabe? Não é uma denúncia, não é uma música, é um fato de empoderamento que vem para dentro de você. Eu não sei hoje, mas se eu pegar minha pasta ali, num dos meus livros tem um calendário monstro de ações de negros no Brasil. Então, que dia é hoje? O que aconteceu hoje há 50 anos atrás? Eu acho que essas informações que a gente tem que tentar andar com elas, porque isso dá empoderamento, isso não sai do ar, isso é empoderamento real. Assim como, se eu perguntar aqui para vocês, o jornal, eu tenho ele aqui, está dentro do meu contexto aqui, o jornal que circulou no Brasil violentamente ao ponto de criar um partido político, qual foi? Nós estamos falando com gente da mídia.
Eu estou falando da Frente Negra Brasileira. Então, é um jornal extremamente veloz. O resultado dele é Teodosina Ribeiro, Adalberto Nascimento, negros deputados. Então, o que a gente tem que entender não é só para nortear vocês, eu fui escolhido para fazer um trabalho, eu estou fazendo esse trabalho em São Paulo, formação de professores com essa história aqui. E além disso, eu estou fazendo formação para jovens do 9º ano, uma aula de história dramatizada, uma palestra. Gente, os meninos negros, eles entram cabeça baixa. A hora que terminam, eles estão do tamanho dessa sala. Eu não cantei rap para ele. Eu falei quem foi o seu ancestral. Porque, entenda o que eu vou dizer para você. Você não pode me engolir porque o meu som é legal. Você tem que me engolir porque a minha história é a sua história. Não adianta eu chegar com dinheiro, com fama, com música e nas costas eu não ser ninguém. Esta é a diferença do que eu penso. Eu quero que nós todos olhamos para nós e fala, a Frente Negra Brasileira é o primeiro partido político do Brasil. Como é que esses caras vêm com essa história de tadinho? A gente tem que entender que a revolta dos malê tomou o Brasil e o Brasil ia virar um Haiti. A gente não se empodera porque a gente não sabe, é tadismo. Então, as coisas não mudam, elas só mudam a cor, só muda o movimento. Eu tive no viaduto do Chá, gente, com um movimento fenomenal em São Paulo. A gente parava São Paulo, 5, 6 mil pessoas dentro de um baile. O que está acontecendo no funk aqui? Eu já fiz isso. Mas e aí? Isto não te dá empoderamento real. Isso te dá, sabe o quê? Reflexo, só sombra. E de sombra a gente está cheio. A gente tem que pegar, é a minha opinião, tá, gente? Por favor. A gente tem que pegar conteúdo, não é para mim, é para nós, para todos nós. Para você me olhar não como sombra, não como espelho, mas como um ser humano que tem história. E pare de me olhar como tadinho, porque a minha contribuição foi tão grande quanto a sua. E a gente continua olhando. Então, por exemplo, eu estou na periferia, eu fui numa comunidade hoje, gente, que para entrar o menino teve que ir na frente. Então é o seguinte, mas aí? E aí? E aí? É bonito, lá tem rádio, lá tem não sei o quê, lá tem não sei o quê. Aí o menino me levou lá, sabe para quê? Para me falar do biotipo. Cabelo, nariz, boca e pele. Falei no rádio hoje, na comunidade. Então, o que eu quero que vocês entendam, é o que eu penso, é que nós temos que ter coisa sólida. Não é 1, 2. 1, 2. Não, é coisa legal. Vocês, professor aqui, estava falando comigo de pesquisadores, de pessoas que ele está orientando. Quem vai pedir uma orientação para ele a respeito de uma história africana de peso, para a gente propagar, para a gente se empoderar, para a classe babá? É isso que eu penso. Eu acho legal samba, acho música, eu amo dançar, mas tudo isso é muito muda. Cultura no mundo, conhecimento no mundo. Ninguém rouba conhecimento, ninguém rouba, ninguém tira. E nós somos carentes de conhecimento para ninguém roubar, mas a minha brisa. É isso que eu penso.
Nós. Não é eu. É nós. Porque vim falar que esse papo, que branco é isso, branco aquilo, também já era. É mão preta, é mão branca. É todo mundo dando a mão. Porque senão, continua eu batendo cabeça. É todo mundo junto. Não é meu, é nosso. É porque essa educação enviesada todo mundo recebeu, né? Bom, deixa eu ver. Vou falar. Escutando, né, as duas respostas, eu fiquei imaginando aqui que talvez o grande problema, né, das mídias digitais, né, e a questão do monopólio talvez seja, né, o ponto desses algoritmos que são um sistema, quer dizer, esse sistema que sempre nos massacra e que nós responsabilizamos, mas parece que não podemos fazer nada contra ele. Parece que um dos problemas desses algoritmos também é essa espécie de seleção, né, de público, né, por qual a informação ela é direcionada, né? Então, fiquei pensando aqui, professor Marcosi, essa questão também, né, é importante, né, o quanto esses algoritmos acabam direcionando, né, as lutas para somente semelhantes, né, somente iguais, e não há essa questão de uma agenda, né, que seja uma agenda mais coletiva, né? Fiquei imaginando isso aqui. E também pensando qual seria, né, diante dessas mídias, né, qual seria o papel da escola nesse lugar. Quer dizer, o que é a escola? Né? Acho que o professor Nathanael aqui também falou, né, das aulas, né, que apresenta, das africanidades, né, que é muito interessante, e também qual seria o papel constante, né, da escola para essa visibilidade, né, para que a gente tenha uma situação diferente. Olha, acho que essa questão do algoritmo é isso mesmo, que você já um pouco responde na sua pergunta. Você tem um problema na criação das bolhas, né, na internet. E isso impede que alguns temas, alguns debates ultrapassem essas bolhas em função desta algoritmização. E isso é muito ruim, porque da mesma forma que impede que você dialogue com outros pensamentos, também pode ser considerado uma interdição do discurso. Uma interdição porque eu, por exemplo, vou dar um exemplo muito concreto. Eu tenho alguns amigos partidários do Bolsonaro. E as informações que eles compartilham nas redes deles não chegam para mim, né? Então eu fico sempre nas minhas redes achando que as pessoas das minhas redes dialogam mais ou menos, né, num campo, digamos assim, do qual eu faço parte. Mas de vez em quando eu quero saber o que eles estão pensando, o que eles estão postando, eu tenho que ir lá e pesquisar no nome e entrar na página deles, porque as informações deles nunca chegam para mim. E às vezes isso é um pouco assustador, né? Porque como a gente não conhece como esses algoritmos funcionam, a gente não sabe do que eles são capazes. E é por isso que eu falei antes da questão de um Facebook poder derrubar governos. Porque se você não tem acesso, né, a isso, você não sabe exatamente como o funcionamento desta seleção e dessa interdição do discurso está acontecendo. E é interessante que hoje o relator da ONU, ele acabou de lançar um parecer há 2 semanas, o relator da ONU para a Liberdade de Expressão, falando justamente disso. Então esse é um debate que está colocado no mundo inteiro, né, em função inclusive daquela participação do Mark Zuckerberg
numa espécie de CPI que eles fizeram no Congresso dos Estados Unidos, em que ele foi questionado, né? Afinal, quem hoje compete com você em termos mundiais? Quem é o concorrente do Facebook enquanto plataforma? Não existe. Então, é um poder muito grande de gestão do discurso, de gestão da narrativa, nada transparente colocado na mão, né, de uma empresa, de um conglomerado de mídia empresarial. E isso, para o diálogo com os diferentes, é bastante prejudicial, porque você acaba vivendo, né, achando que está participando de um amplo debate, de uma ampla esfera pública na internet, que está todo mundo na mesma página que você, mas na verdade não. As pessoas estão em páginas muito diferentes, algumas estão na página 64, inclusive. Né? Então, acho que é isso. A gente precisa debruçar um pouco do olhar sobre isso, sobre como a falta de transparência desses algoritmos, desses processos de seleção e interdição interferem na nossa vida. Papel da escola. Então, eu não tenho uma visão romantizada da escola. Para mim, a escola ela é um aparelho de reprodução do discurso hegemônico que está colocado na sociedade no momento da história. Então, assim, se tem um discurso hegemônico, tem um discurso contra-hegemônico, e isso vai estar em disputa do seio da sociedade e na escola como lugar de reprodução dessa disputa. E para mim isso fica claro quando você olha no período recente o quanto nós, e aí eu me coloco neste campo mais à esquerda, nós perdemos alguns desses debates. Né? Quando você tem a proibição, por exemplo, de se debater gênero, né? Ou quando você coloca o debate sobre gênero no guarda-chuva da ideologia, não que eu discorde, né? Porque tudo que a gente faz é ideológico, signo é ideológico, né? Vocês que são da linguagem, estudam linguagem, sabem disso. Então, agora, outras coisas também são ideológicas. A ideia de empreendedorismo que foi adotada nas escolas brasileiras também é ideologia. Né? Também é uma forma de garantir a reprodução do capital, né? Sem abrigar os trabalhadores dentro da lógica do salário. Né? Então você joga na responsabilidade dos indivíduos, joga para os indivíduos a responsabilidade de dar conta da reprodução da sua própria vida. Empreendedorismo é isso. Né? A ideologia está ali. Né? E ninguém nunca se colocou contrário à reprodução da ideologia empreendedora dentro das escolas, pelo contrário. Então, o que eu quero dizer é isso, que a escola ela é uma instituição importante, necessária, mas ela também é reprodutora do debate que está colocado no seio da sociedade. Ela também é este lugar de disputa. E aí o que eu falo, né, não sei se aqui tem professores do primário ou do ensino médio, mas o que eu costumo dizer quando me perguntam coisas relacionadas à escola é que a gente também precisa disputar por aquilo que a gente acredita. Porque senão, se a gente não disputa, por exemplo, a necessidade de discutir gênero na escola, se a gente não disputa a necessidade de discutir racismo na escola, se a gente não disputa a necessidade de discutir LGBTfobia nas escolas, a gente não vai estar acumulando no sentido de minimizar ou mitigar as violências que esses alunos e que nós mesmos reproduzimos na nossa vida fora da escola. Porque quem, né, pensou a discussão disso nas escolas, no viés de uma educação para os direitos humanos ou uma educação em direitos humanos, sempre pensou, né, na perspectiva de produzir uma sociedade menos violenta, né, em que as pessoas sejam menos violentas umas com as outras e principalmente menos violentas com os diferentes. Então acho que é um pouco por aí. Eu quero dar uma faladinha sobre a escola só. Eu acho que a escola realmente, quando o professor fala em fazer greve, eu sempre fico pensando,
Eu nunca vi um professor falar, eu sou professor, tá? Eu quero fazer greve para melhorar o ensino. Poxa vida, é um negócio que sempre eu penso. Eu sou propositor da Lei 10.639, da obrigatoriedade do ensino da escola da África e do afro-brasileiro no currículo escolar. Ajudei a implantar essa lei no Brasil todo, fazendo palestra pelo MEC, mostrando para o professor como dá aula, como fala que é negro, como fala que é preto. E foi muito interessante isso. Mas sabe o que eu mais ouvi? Não tem material didático para isso. Bom, então está aqui, pega. Ah, mas não tenho tempo de ler. Então, eu acho que a política educacional do nosso país está muito rasurada, é muito difícil. Mas eu sempre creio na possibilidade da gente ajudar. Sempre creio. Sempre. Porque eu poderia convidar a todos amanhã estar no céu Peruche, acho que é isso, 8h30 da manhã, eu vou fazer para os 9º anos, 220 meninos, para vocês entenderem como é que é essa história. E depois, à tarde, eu vou fazer para os professores. Então, na verdade, eu acho que tudo é uma engrenagem que falta andar. Eu trabalhei aqui em Campinas, no Colégio Imaculada, fiz uma formação lá. O Colégio Imaculada fala de negros como eu estou falando aqui hoje. Eu trabalhei no Dom Bosco, na rede inteira no Brasil. Mas é engraçado que eles aprendem isso para a gente branca, mas eles não ensinam gente negra, porque não tem gente negra lá. Então, você sabe o que acontece? Eles falam que eles estão usando a Lei 10.639, mas para a gente branca. Diminui. Melhora que a empregada, olha que porcaria. Entendeu? Mas, sabe como é que é isso? Poxa, eu trabalho faz 20 anos no Colégio Porto Seguro. Eu trabalho com jovens dos 7º anos. Mas daí, entendeu? Só um milionário, cara. Entendeu? Mas a periferia que precisa desse conhecimento, que tá o buraco. O buraco está lá. E eu acho, volto a falar na mídia de novo, porque eu não quero discutir outra questão da minha história, a não ser discutir esse empoderamento. Eu acho que a mídia, chamada mídia alternativa, do jeito que vocês quiserem chamar, que eu aceito, assino embaixo, tem que trabalhar com essa história, tem que bater nessa história. Por quê? Porque a visibilidade disso é muito grande. É um risquinho de pólvora, todo mundo está sabendo. Não, acho que nós precisamos deixar mecanismos para esse caminho, para entrar na escola, para entrar na casa do sujeito, para fazer a cabeça do menino, para o menino ter autoestima, ter empoderamento. Nós temos que achar um mecanismo. Porque assim, dentro do que eu posso fazer, eu consegui achar um caminho. Eu estou trabalhando que nem um louco, mas eu sou sozinho. Entendeu? Esse ano, eu fiz 38 formações. Lá em Pirituba, Jaraguá, São Domingos, Jardim Anhanguera, onde eu estive hoje. Gente, vocês sabem o que foi o Jardim Anhanguera? É uma favela. A escola que eu estava olhando lá, falei, gente, o que é isso? Aí, o menino falou, eu moro numa favela. Eu falei, não, meu filho. Você mora numa comunidade. Aqui, vocês são remanescentes de quilombos. Vocês são quilombolas urbanos. Os caras começaram a aplaudir. Olha que coisica do tamanho do nada. Então, essas coisas que a gente tem que trabalhar. Quebrar o que está aí. Sabe, parar de falar do que está aí feio, torpe. E dar um brilho em cada ação nossa. Porque tem muitas cabeças pensantes que vão dar um brilho. Peraí, nós vamos fazer um cartaz aqui. É para pôr 2 negros, vamos pôr 4.
Ah, vamos fazer uma chamada aqui, vai pôr o negro, não vamos pôr 3. Sabe? Mas se eu não faço uma pequenina ação... Gente, vocês têm noção que é você pegar um ônibus que vai para os bairros periféricos aí e encontrar o cartaz da Unicamp com gente negra no cartaz? Vocês sabem quantas lágrimas eu já chorei para ir que isso acontecesse? Sabe quantas brigas eu já tive para acontecer? Mas eu não parei de brigar. Eu estou brigando lá dentro da universidade desde 1988, para comemorar os 100 anos da abolição. E eu não paro de brigar, eu brigo todo dia. Mas eu não brigo xingando ninguém. Eu falo, vamos pôr, vamos colocar, vamos fazer. Uma hora os caras falam, ei, não aguento mais, vamos fazer. Entendeu? Fico insistindo. Eu acho que o que eu estou insistindo com vocês, dessa mídia, dessa história, é começar a falar isso. Pô, vamos resgatar um negócio? Vamos pôr um negócio aqui? Por exemplo, eu posso ter 5 homens brancos falando, eu vou colocar pelo menos uns 6 negros também. Porque a segunda maior população do mundo de negros está no Brasil. E eu não vejo isso. Você tem um sotaque gaúcho, né? Ela ali? Você tem um sotaque gaúcho? Eu? Tenho. Você é de lá? Sou. Eu vou falar para ela aqui e vocês podem pesquisar amanhã. Lá tem um jornal chamado 0 Hora. Sim. Sabe quantas vezes eu fui capa daquele jornal? Mais de 10. Falando disso que eu estou falando aqui. Ela sabe o que eu vou falar. Lá tem um colégio militar numa praça. Eu fiz palestra nesse colégio mais de 5 vezes. Pode pegar no jornal que você acha lá. Mas eu vou batendo, eu vou minando, entendeu? Por quê? Porque você tem que fazer isso. Eu falo um discurso e não faço. Estou falando do jornal 0 Hora. Você pode entrar no Face, pode pegar, você vai ver quantas vezes eu fui capa desse jornal. Mas eu não falo de preconceito. Eu falo que a gente tem que pegar um espaço. Dá um pedacinho para mim, deixa eu falar, deixa eu fazer. E a gente não faz isso. E outra, os técnicos que trabalham comigo numa aula de história dramatizada que eu faço, são todos negros. Todos mestres, todos formados. Então quando a gente chega, não dá para falar nada. Então você sabe o que é Rio Grande do Sul? Ela sabe. E pode pegar o jornal 0 Hora. Pode entrar lá, procurar. Você vai encontrar Natanael dos Santos, professor Escambau. Entendeu? Ó, nesse colégio, eu estou falando, eu citei esse colégio. Mas você vai achar outros colégios lá que você vai falar mentira que ele teve que ir. Esse colégio já dá para pensar, inacreditável. E outra coisa, fora as revistas do Rio Grande do Sul que eu saí capa. Entendeu? Mas é porque eu vou assistir, eu não pago não. Então, o que eu venho propor de novo? A escola é o caminho? É, mas não vamos cruzar o braço que a gente pode fazer alguma coisa. Qualquer açãozinha que você fizer já mudou. Só um dia de um cara brincar com a história do negro, você fala, não, você está errado. Não tem nariz chato, tem formação nasal, já mudou. Ah, piada, você fala, epa, tá louco. Acabou. A gente não faz isso. A gente fica tão igual. É só isso. Eu já não quero falar mais nada, viu, gente? Já quero ir embora. Obrigado. Então, nós temos tempo para mais uma pergunta e um encerramento. Mais uma pergunta, e aí eu já pedi a resposta para encaminhar para o encerramento. Vou falar. Nós temos perguntas? Não temos perguntas, Ricardo. Não tem? Não. Eu não vou perguntar, eu vou fazer. Professor Natanael, por favor.
Desde que o senhor falou, eu estou pensando em vir aqui. Eu amo um abraço, meu amigo. Eu amo um abraço. Abraço é a coisa mais linda do mundo, cara. Não existe nada mais do que abraço. Pode saber. Ninguém. Legal. Porque eu vejo essa falta em todos os alunos, em todas as pessoas com quem eu cruzo. Não tem identidade. Se não tem identidade, quem é você? Esse é o ponto. Né? Essa construção de identidade que você fez aqui me transformou. Eu sou... A minha cor, né? A minha avó é espanhola, mas o apelido da minha avó lá na Espanha é Lagoura. Então, se eu falar assim, não, eu não sou, eu estou mentindo para mim mesmo. Né? E tem uma coisa que eu acho sensacional, que é a contribuição africana para a cultura, que é muito mais ampla do que parece. A gente fala africano, a gente dança africano, a gente faz música africana, e a gente nega, a gente recalca isso como se tivesse medo. Sim, verdade. E a gente tem medo, esse medo que é construído pela mídia, pela escola. Fala assim, ó, não vai lá que eu vou preso. Pelo amor de Deus, né? Puxa vida, como é que a gente vive sem samba? Cor de preto. Não é? Muito obrigado. Tem mais uma pergunta? Fala, minha gaúcha. Eu vou fazer uma pergunta para a Ana. Antes eu quero fazer um comentário, professora. Que eu acho assim, se eu entendi um pouco da tua colocação, tem a ver com o fato de que o ativismo hoje do movimento da negritude, ele está muito focado assim, na denúncia, né, da questão do racismo, ou tentando expressar assim, manifestações contra essa violência que sofre, e acaba focado neste espaço de denúncia e não neste espaço de resgate, que é o que poderia dar uma consistência para você, né? Acho que um pouco essa, eu achei bastante interessante essa reflexão que tu traz, então eu queria comentar sobre isso. Para a Ana, eu queria falar duas questões. Uma é sobre a questão da internet como coletivos que é o ativismo, mas é aquele ativismo também que já começa a se tornar um coletivo, que também já começa a pensar numa perspectiva que você precisa se monetarizar também. Né? Então você pega a experiência que tu deu, por exemplo, Mídia Ninja, outras experiências, assim, também você começa a se organizar, por mais que você não precisa ter um dinheiro de entrada, de investimento, mas lá, em algum momento, para você se manter, para você ter uma estrutura, para você seguir em algum tipo de cobertura que você faça frente à disputa de narrativas, você, ao fim e ao cabo, precisa, né? Por exemplo, hoje, no caso da Mídia Ninja, por exemplo, eles estão com um processo de esgotamento de financiamento muito grande. O que tem tido, inclusive, se você pega a fanpage deles, eles estão muito mais compartilhando produção de terceiros do que até fazendo a sua produção como faziam antes, né? Então, não sei. E aí, assim, a questão do WhatsApp, porque a gente está falando da internet, né, assim, da questão dessas plataformas, daí eu queria trazer um pouco para essa outra plataforma. Eu não sei se no Intervozes vocês estão fazendo alguma reflexão sobre isso, sobre essa plataforma no WhatsApp também. Mas aí que teve a questão da greve dos caminhoneiros, né? E aí tem essa questão que tu levantou da questão da internet, sobre a questão da violência. E aí eu estou pensando um pouco também sobre essa questão das fake news mesmo, dessa relação que teve, que a gente viu muito na greve dos caminhoneiros, que a gente viu no caso da Marielle também, da execução da Marielle no Rio de Janeiro, e que eu acho que também é uma tendência que a gente talvez vá perceber isso muito nas eleições, né? Inclusive a própria mudança que tem na plataforma do Facebook sobre a questão de como a campanha pode ser feita, mas eu acho que no WhatsApp, porque eu vejo que todo mundo está migrando aí para a questão do WhatsApp, eu acho que a greve dos caminhoneiros ela sinalizou um pouco do que pode ser, porque eu acho que ela foi mais eficiente, inclusive, do ponto de vista de uma nova forma de comunicação, né, do que a plataforma fez.
Não vou. Você está mais capacitado para falar sobre essa tecnologia que Então, a questão do financiamento da comunicação sempre foi aí um nó da garantia do direito à comunicação no Brasil. Isso vale para a comunicação pública. Então, né, a gente tem uma empresa brasileira de comunicação que nunca foi considerada uma prioridade dentro dos governos no sentido do financiamento, para garantir que se produzisse uma boa comunicação. Você tem o debate, por exemplo, das rádios comunitárias, que as rádios comunitárias não podem, por conta da lei da década de 90, da lei das rádios comunitárias, vender espaços de publicidade, então elas têm dificuldade de se manter enquanto rádio comunitária. E aí, alguns interesses, digamos assim, externos à comunicação acabam se apropriando desses espaços da rádio comunitária, porque é quem injeta o dinheiro ali que vai poder dar as ordens do ponto de vista editorial. E acho que isso continua sendo uma grande questão, sobretudo quando se tem um debate colocado de declínio do modelo de fazer jornalismo. Então, existe, que não é brasileiro, um debate que está colocado aí internacionalmente. Você tem uma certa, desde os anos 2000, uma certa crise neste modelo de fazer jornalismo. E nem as empresas de jornalismo, por exemplo, as grandes como Folha, Estadão, Abril, têm conseguido manter padrão de financiamento para garantir profissionais, por exemplo. Então, você teve aí em 2015, uma série de demissões, mais de 300 repórteres, jornalistas foram demitidos no estado de São Paulo. E isso tem uma relação, sim, com a internet e tem relação com este outro lugar de produção do conteúdo, que não é o lugar do jornalista em caixinha, que é aquele jornalista que formou na graduação, etc. Então, tem um media-livrismo que começa a ocupar esses espaços, começa a produzir comunicação e começa a concorrer com esses grandes agentes aí, produtores da informação. Mas aí, voltando à questão do financiamento, eu acho que assim, a gente passa por um momento de experimentação de novos modelos de negócio na produção da informação. Então você tem desde o modelo youtuber, que são as pessoas que acabam fazendo de alguma forma algum tipo de merchandising no seu canal e por isso recebem anúncios, até modelos de financiamento via fundações. Então você tem a agência pública, por exemplo, que tem financiamento internacional, de fundação internacional para produzir determinados conteúdos, e tem modelo também de autogestão, de gestão de financiamento de assinantes, que talvez seja um modelo mais tradicional, mas que é uma novidade no Brasil do ponto de vista dos pequenos jornais. Então, eu tenho o Nexo, por exemplo, que está funcionando assim, via assinatura. Então, as pessoas fazem assinatura e recebem e pagam uma quantia ali por mês para o Nexo. Eu acho que está tudo muito em aberto, tem experimentações e ainda está muito difícil de... Eu particularmente não acompanho muito esse debate sobre os novos modelos de negócios na comunicação, desse ponto de vista do fazer jornalismo. Assim. Isso é o que a gente mais ou menos enxerga aí dos movimentos que estão sendo feitos. Agora, eu acho que a gente tem, do ponto de vista do direito humano, que prever na política pública, uma parte desse financiamento, que é algo... E aí é bem contraditório isso no movimento, contraditório assim, tem pessoas que discordam disso no movimento de comunicação, mas eu, por exemplo, sou da linha de que, assim como a cultura conseguiu avançar no sentido de leis de fomento, a comunicação enquanto direito deveria também ter leis de fomentos garantidas para esses grupos menores produzirem comunicação. Então, via editais municipais, estaduais e federais.
né? Então eu acho que esta seria um bom mecanismo de produção e de financiamento. E aí tem gente que vai falar assim, mas o Estado financiando a comunicação, esta comunicação não vai ser livre e independente. Não acho que o debate passe por aí, porque no cinema, mesmo o Estado financiando, você tem diversos filmes que fazem críticas sociais, inclusive críticas a determinados governos no Brasil. Acho que a grande questão é que este financiamento ele tem que ser pautado em editais públicos e abertos, e não da forma como é feita hoje, que é a Secretaria de Comunicação da Presidência da República, a SECOM, decide aonde eles vão jogar mais publicidade de acordo com o que o editorial dos jornais e das empresas de televisão vão dizer a respeito de um tema. Vide caso da reforma da Previdência, em que o nosso presidente Michel Temer injetou aí dinheiro de publicidade em diversos veículos de comunicação que fizeram propaganda, ou melhor, jornalismo, mas propaganda com travestida de jornalismo, para defender a reforma da Previdência. Isso eu acho errado, equivocado, e a gente tem que banir esse tipo de prática da nossa república, porque isso não é republicano. Agora, você abrir editais, por exemplo, públicos, transparentes, com comitês de avaliação para financiar por determinado tempo alguns veículos e fomentar, então, a garantia do direito à comunicação, eu acho que é viável, e eu acho que a gente já tem experiências assim na cultura que possam nos embasar aí nesse processo. Agora, você trazer esse WhatsApp fake news a esta altura do campeonato, você tá... Eu vou precisar de 40 minutos para falar disso. Então, o debate que se coloca hoje é assim. Tem várias nuances nesse debate. Primeiro, fake news não é uma novidade dos tempos da internet, né? Quem é um pouco mais velho aí vai lembrar de períodos, né, que a mídia brasileira tradicional, comercial, produziu fake news, né? Então, relatório, pasta rosada. Tem um caso da Veja que é muito engraçado, que foi quando a Veja publicou matéria de capa com o boi mate, que era uma mistura de boi com tomate, a partir de uma pesquisa que foi feita na Inglaterra, aquelas pesquisas que, né, hoje se divulgam no Facebook, a gente nunca sabe de que universidade que é. Exatamente. Fizeram uma trollagem dessa nos anos 80, acho que 88, 89, e a Veja caiu. Recebeu o release lá e publicou, deu capa. Boi mate, podem procurar na internet, no Google depois, que era uma descoberta dos biólogos estudiosos da genética, que tinham feito o cruzamento dos genes do boi com o tomate. Isso é uma fake news clássica da nossa história da mídia tradicional. Então, assim, não é uma novidade. A diferença é que hoje a fake news se transformou numa indústria. Então, existe uma indústria de produção de fake news. Então, a Turquia, tem uma cidade na Turquia que hoje aumentou seu capital de giro assim, naquela cidade, porque eles viraram uma cidade que tem muitas agências produtoras de fake news. Então, eles recebem dinheiro do mundo inteiro para produzir fake news. No Brasil, né, alguns mapeamentos de Big Data que são feitos aí, por exemplo, tem o pessoal do Espírito Santo na UFES, né, o pessoal do Malini, que de vez em quando faz aqueles mapas de onde saem as informações. Tem umas informações hoje de fake news que são produzidas em Curitiba. Então você consegue fazer o mapeamento da saída das fake news de acordo com o mapa, né, do quente e frio ali da circulação da informação na internet. Dito isto, fake news pode influenciar uma eleição? Pode. O caso do Brexit lá na Inglaterra, caso do Trump, um monte de gente já escreveu sobre isso, então, sim, pode influenciar. Agora, como a gente faz para impedir que as fake news circulem? Tirando elas do ar? Aí eu já não acho, aliás, não é o caminho que eu acredito ser o mais viável. Porque qual é a autoridade brasileira que se coloca na posição de julgar o que é fake news ou não, a ponto de tirar algo do ar? Porque tem nuances de notícias falsas. Tem a notícia propositadamente falsa, tem a notícia que foi
que tem uma informação falsa porque o jornalista não apurou direito. Porque uma coisa é eu dizer assim, eu vi a Marilyn Monroe na Paulista na semana passada. Né? Isso é uma informação que não há dúvidas de que ela é falsa, porque a Marilyn Monroe morreu, é um dado objetivo da realidade. Outra coisa é eu dizer, por exemplo, pegar um exemplo da conjuntura nacional atual. Uma coisa é eu dizer, por exemplo, que, sei lá, um governo X vai acabar com o programa Bolsa Família ou não, entendeu? Porque aí tem nuances, porque pode ser que ele não vá acabar, mas ele vai retirar um percentual alto de recursos que iria para esta política pública, e isso vai reduzir a política pública, sei lá, 20% do que ela foi há 10 anos atrás. Então tem nuances de checagem da informação. E você jogar isso para o Estado, como o TSE tentou fazer, mas foi bastante criticado no ano passado, formou um grupo de trabalho, chamou o Exército, a ABIN, né, para discutir políticas de combate às fake news no Brasil. Aí eu acho complicado, porque a tendência, inclusive, nestes casos, é que saia do ar as informações que são críticas a políticos, e não as fake news produzidas para a manutenção dos políticos, que essas geralmente são produzidas pelos grandes jornais ou por essas fábricas muito potentes de fake news. Então, acho bastante complicado para a liberdade de expressão você trabalhar com essa ideia de retirada do conteúdo do ar e punição a esta circulação. Nesse sentido, eu acho que uma maneira de lidar com isso é falando sobre isso e tentando produzir aquilo que o movimento de comunicação fala desde os anos 80, só que numa linha da radiodifusão, e hoje a gente tem que adaptar para a internet, que é a educação crítica para a mídia. Então a gente tem que trabalhar a educação crítica para a internet, para as pessoas se empoderarem no sentido de elas conseguirem enxergar, olhar, bater o olho numa notícia e pensarem, será que isso é verdadeiro mesmo? E buscarem outras informações em outros lugares, antes de simplesmente apertar ali o compartilhar. Então, acho que a pedagogia, a educação para a mídia é ainda o melhor caminho. Sobre o WhatsApp, eu não sei o que dizer sobre isso, na verdade. Eu acho que é um mecanismo potente também de difusão da informação, assim como outros. Que é isso, tem mais chances de fake news serem reproduzidas ali do que no Facebook e em outras plataformas, porque a mensagem que você manda individualmente para uma pessoa, mesmo que você crie uma lista de transmissão. Você está mandando individualmente para uma pessoa, então essa pessoa muitas vezes não tem como, isso não está público numa timeline, né, que outra pessoa possa vir e dizer, como já aconteceu comigo, eu sou jornalista, com experiência de mais de 15 anos, já compartilhei notícia que não era verdadeira. Aí veio imediatamente um amigo do Facebook embaixo e falei, isso é boato, veja aqui no boatos.com.br. E aí eu fui lá e deletei a informação. No WhatsApp isso não acontece, porque é uma informação que chega só para o indivíduo, só para quem tem ali um smartphone. Então, as chances das pessoas lerem informações falsas e compartilharem por ali é maior. Mas eu não sei como lidar com isso do ponto de vista de política pública, etc. Eu acho que só mesmo informação, mais informação, mais informação, mais informação, para que as pessoas consigam minimamente identificar o que é possivelmente falso, possivelmente verdadeiro, é que pode contribuir nisso aí. Tá? Então, para encerrar, eu queria agradecer mais uma vez o convite, queria agradecer a Denise por ter entrado em contato comigo e colocar o Intervoz sempre à disposição de vocês para fazer debates aí relacionados ao direito à comunicação, acesso à internet. A gente sempre agradece e gosta de ir nos espaços, porque a gente, quanto mais pessoas se envolverem nesse debate, nessa luta pela efetivação do direito à comunicação, mais a gente avança no sentido de consolidar a nossa democracia. Então é isso, obrigada. Obrigado.
professor Natanael, pela participação. Obrigado, Cláudia, pela participação. E boa noite. Boa noite, muito obrigado pela oportunidade. E se precisarem, estou à disposição para contribuir com vocês numa história assim. Obrigado. Então, encerramos nossas atividades, né? Boa noite. Boa noite.